Olá, meus queridos irmãos do grupo do Dr. Hans. Eu queria muito estar aí hoje com vocês, mas na próxima quarta-feira eu me explico. Se vocês estão assistindo esse vídeo agora, é porque a Franci não pôde me substituir, tá? O marido dela sofreu uma queda na segunda-feira, e se ela não pôde me substituir hoje é porque ele ainda deve estar com condições delicadas. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês e continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Então, a gente vai fazer naquele mesmo modelo que a gente já vinha fazendo. Eu vou lendo as perguntas e vou explicar. E aí, vai sobrar um pouquinho de tempo, e aí vocês debatem aí entre si e tiram as dúvidas aí com o Vicente, né, a Verinha, e quem mais puder ajudar, e qualquer dúvida que ainda assim permanecer, a gente volta a falar dela na próxima quarta, que na próxima quarta eu vou estar com vocês. Meu coração está cheio de saudade e eu estarei vibrando junto com vocês hoje. Então vamos lá. Eu acredito que a gente chegou a falar da pergunta 152, mas ela tem uma observação grande do Kardec, né? E que eu acredito que a gente não tenha entrado. Então vamos lá. Na 152 ele pergunta: que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte, né? Então o Kardec queria saber se nós permaneceríamos, né, essa alma, né, individual, como nós somos aqui na Terra, corpos individuais, né, cada um tem seu corpo, se no plano espiritual cada um teria a sua alma, né? E ele pede uma prova disso. Então, ele queria saber justamente isso, se a gente preserva essa individualidade. E a espiritualidade responde para ele: não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, verias. Se não fosseis surdos, ouvirias. Pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Então, o que a espiritualidade fala para ele? Que prova mais que você quer, Kardec? Porque toda hora você recebe psicografias, cada psicografia é assinada por um espírito, cada hora é um espírito que se comunica, né? Aí ele fala assim, ó, só não enxerga isso quem for cego, só não ouve isso quem for surdo. Então, as pessoas que negam, né, a existência da vida depois da morte, elas são pessoas cegas e surdas, porque as evidências estão aí, na nossa frente, né? Então, é muito grande o número de pessoas que não acreditavam e que passam a acreditar justamente porque se encontram com essas evidências, né? E lembrando que a vida após a morte, né, a reencarnação e tudo, é um dos pilares, um dos 5 pilares do Espiritismo, né? A existência de Deus, a comunicação com os mortos, a reencarnação, as leis divinas. Eu vou lembrar o último. E a vida em outros planetas. Então esses são pilares que a doutrina espírita defende. Então, quando você diz, eu sou espírita, você está dizendo que você acredita nessas 5 coisas, né? E a gente vai vendo que conforme a gente conversa com as pessoas sobre isso, às vezes elas vão expressar dúvida numa área ou noutra, né? Então, às vezes, quando a gente vira e fala assim, olha, no Espiritismo a gente acredita em vida em outros planetas, aí o pessoal já pensa assim, olha lá, acredita em ET.
aquele ET do filme, que seja de terror, ou que seja aquele ET bonitinho, bonzinho e tal, mas ele pensa sempre naquele alienígena. Ele não pensa nos povos que habitam outros mundos, né? E eu sempre digo que essa é a minha pergunta favorita, a gente ainda vai chegar nela, porque o Kardec pergunta: existe vida em outros planetas? E a espiritualidade responde: vocês são muito prepotentes de achar que Deus criou esse universo inteiro só para você ficar olhando. Que utilidade teria? Ah, é só para eu olhar para o céu e falar: oh, que coisa bonita. Tem que ter uma utilidade, né? Então, a gente sabe que a vida em outros planetas, ela é indicativa dos processos de evolução. Então, existem planetas onde nós encontramos irmãos mais evoluídos e planetas em que nós encontramos irmãos menos evoluídos. E por que a gente não vê, né? E por que a gente ainda não encontrou? Muito provavelmente porque as densidades corpóreas vão variar, né? Então, aqui na Terra, a gente tem essa densidade. Num mundo mais atrasado, a densidade vai ser muito maior. Então, a gente vai olhar e não vai conseguir enxergar um ser. E eles não conseguem enxergar a gente porque nós somos mais leves do que eles. Assim como quando a gente chega num planeta de seres mais evoluídos que a gente, e a gente não consegue enxergar, porque são seres que têm uma densidade, né? São mais transparentes, assim, vamos dizer, do que nós, né? Então, mas voltando aqui para a pergunta, aí o Kardec responde, aí a espiritualidade dá essa resposta para o Kardec. E o Kardec faz o seguinte comentário: aqueles que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal estão errados se entendem com isso que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela aí perde a sua individualidade. Eles estão certos se entendem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos do qual cada alma ou espírito é um elemento. Então, aqui, eu acho que eu já usei essa metáfora com vocês, mas eu vou insistir nela. A gente não vai imaginar a nossa alma como uma gota no oceano. Porque quando você põe uma gota de água no oceano, você não consegue tirar aquela gota mais. Você não sabe qual é ela. De todas as gotas que tem no oceano, você não sabe qual é ela. Então, a metáfora que a gente vai usar é a do quebra-cabeça. Cada um de nós é uma pecinha do quebra-cabeça. Então, quando a gente desencarna, a gente continua sendo aquela pecinha que não é igual a nenhuma outra pecinha, mas que pertence a um quebra-cabeça que só vai ficar completo quando eu pecinha, conseguir ser colocada lá. Então, eu pertenço a esse quebra-cabeça, que é o todo universal, mas eu sou uma pecinha que tem um desenho em mim que não tem nenhuma outra. Entenderam? Então, vamos guardar essa metáfora, porque aí sim eu consigo ver que aquela pecinha está separada do todo, tá? E aí o Kardec segue. Se as almas estivessem confundidas na massa, não teriam, senão, as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria uma das outras. Elas não teriam nem inteligência, nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas acusam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. Então, o que ele está falando é que se a gente perdesse a individualidade, quando a gente morresse, a gente perderia essas características, e cada um de nós é único. Tá? Cada um de nós é essa pecinha lá do quebra-cabeça, né? E aí o Kardec fala que nas comunicações isso está demonstrado, né? Naquela época já estava provado para ele que os espíritos mantinham a sua individualidade. A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações é a consequência mesma das individualidades. Se não houvesse
após a morte, senão isso que chamam o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme. Desta maneira, todas as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas. Então, ele está dizendo que se quando a gente desencarnasse, a gente voltasse para o oceano, a gente fosse uma gota e voltasse para o oceano, todas as comunicações que a gente receberia seriam comunicações que viriam de uma única fonte, né? Então, elas seriam todas iguais, e as comunicações não são. Quando Kardec organizou as perguntas do Livro dos Espíritos, os médiuns psicografavam na França, na Espanha, nos Estados Unidos. O Kardec fez uma lista de perguntas e mandou para todas essas casas espíritas. E pediu para eles, olha, quando tiver reunião, vocês perguntem essas perguntas e anotem, né, para anotar as respostas. E depois mandem as respostas para mim. E aí, quando as respostas chegavam, as respostas não eram idênticasinhas, não. Mas elas tinham o mesmo conteúdo. Então, tinha a primeira pergunta, né? Que é Deus? Aí vem lá a resposta. É a causa primeira de todas as coisas, é a origem de todas as coisas, é o começo de tudo. Então, vinham respostas ligeiramente diferentes, mas que tinham o mesmo conteúdo. Agora, se viessem da mesma fonte, seria uma coisa automática. Ela diria sempre a mesma coisa. É a causa primeira de todas as coisas. É a causa primeira de todas as coisas. Então, é isso que ele está dizendo aqui para a gente. Uma vez que aí se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, e etc., é evidente que são seres distintos, né? Então, mais uma prova de que a alma conserva sua individualidade é que a gente tem espíritos bacanas e outros nem tanto, né? A gente já sabe disso. A individualidade se mostra mais evidente quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podem ser constatados. Então, nessa época aqui do Kardec, aconteciam muitas manifestações físicas. E as manifestações físicas, né? Eu me lembro que quando eu era menina, ainda no Fantástico, de vez em quando, ainda passava muita coisa de manifestação física, casa que os objetos voavam e batiam nas paredes e quebravam, sons, né, batidos nas paredes e tal. Então, havia mais manifestações físicas porque as pessoas ainda não acreditavam. Mas a partir do momento, né, que as gerações foram melhorando, foram evoluindo, a necessidade de provar que os mortos podem se comunicar conosco, ela foi diminuindo. Então, hoje a gente tem menos manifestação física. Mas a gente ainda tem muita psicografia. Então, às vezes, numa psicografia, existem psicografias que o médium psicografa com a letra do falecido. Às vezes, a gente tem até um médium que é analfabeto, que não sabe escrever, mas ele incorpora, ele não está só escutando, ele está incorporado, né? Ele incorpora o espírito. E aí, a psicografia que ele faz com a letra do falecido. Ele põe a assinatura do falecido. Então, as pessoas reconheciam, né? As pessoas diziam, olha, isso aqui ninguém sabia. Essa carta aqui veio, né? E muitas vezes, né, o Chico escrevia as cartas, mas ele não sabia para quem era. Né, as psicografias. Então, ele não sabia para quem era. Então, depois aquela psicografia era lida. E naquela psicografia falava alguma coisa que era particular de alguma pessoa. Às vezes chamava por um apelido, né? Às vezes falava um nome, às vezes falava um acontecimento, e aí a pessoa falava, opa, essa psicografia é para mim, né? No filme que conta a vida do Chico Xavier, inclusive,
conta um caso, né? Eles não contam exatamente, mas contam um caso que aconteceu, né? Em Goiás, que eram 2 rapazes que eram amigos e que foram brincar de roleta russa, né? Que é aquela brincadeira, né? Que a gente pode chamar isso de brincadeira, que eles abrem o tambor da arma de fogo e, salvo engano, no tambor tem lugar para 6 balas, mas eles colocam uma só. Aí na brincadeira é rodar aquilo ali e botar para dentro da arma e puxar o gatilho contra a própria cabeça. Então, assim, né? Tipo, eu fico. É uma brincadeira. E esses 2 amigos foram brincar disso, né? Eles já eram, vamos dizer, adolescentes, quase chegando nos 20 anos, né? Uns 17 anos provavelmente. Eles foram brincar disso. E aí, nessa brincadeira, um deles veio a falecer, né? E teve o julgamento, né? E no julgamento o outro estava sendo acusado de homicídio. E a família do falecido apresentou uma psicografia que eles receberam, e nessa psicografia eles reconheceram a assinatura como sendo a assinatura do filho deles. Eles apresentaram essa psicografia para poder liberar o outro, né? Porque nessa psicografia o falecido dizia: olha, nós estávamos fazendo uma brincadeira tola, mas era uma brincadeira. Eu puxei o gatilho, ele não tem nada a ver com isso, eu fiz porque eu quis e tal. E o amigo vem a ser absolvido. E aí, no filme do Chico, eles pegam, né, um pedaço dessa história, eles pegam um pouquinho dessa história e contam ela um pouco diferente no filme do Chico. No filme do Chico, eles colocam mais detalhes sobre a família, que eu não sei dizer, mas no detalhe, o pai do rapaz, ele era ateu. E o Chico, e ele trabalhava na rede de TV onde o Chico teria ido participar daquele programa Pinga Fogo, né? E aí, quando o Chico terminou o Pinga Fogo, ele fala para esse moço assim: você espera só um minutinho? Aí o Chico entra lá dentro, psicografa alguma coisa e entrega para ele, né? Aí ele fala: o que é isso? Aí ele fala assim: eu não sei, eu só sou o entregador, eu só sou o mensageiro. E vai embora. E aí na carta, o menino começava a carta dizendo assim: Magóia, Magóia. E isso era uma palavra que o menino falava numa brincadeira que ele fazia com os pais. E aí o pai vai levar a carta ao tribunal e ele ainda fala: olha, eu não acredito, eu ainda estou em choque, mas só o meu filho poderia ter escrito isso. Então, assim, os espíritos trazem provas de que foram eles, né? Lógico que a gente tem que ficar atento, porque os espíritos fanfarrões muitas vezes sabem coisas e vêm e falam e a gente fica tensionado a achar que é para a gente ou não. Por isso que é bom a vibração da gente estar sempre alta, para que os espíritos que estejam próximo da gente sejam espíritos do bem, né? E aí ele segue dizendo: ela não pode ser colocada em dúvida quando se mostram visíveis nas aparições, que foi o que eu disse para vocês, né? Na época existiam muitas aparições ectoplasmáticas, né? Então o médium tinha uma quantidade de energia vital maior do que ele precisava às vezes, e ele cedia essa energia vital para o espírito e o espírito conseguia se materializar, né? Às vezes se materializava de corpo inteiro, às vezes só a face, né? Então, acredita-se que os santos que aparecem, né, como Nossa Senhora de Fátima apareceu, como Joana d'Arc teria visto, os santos, ela viu mais de um,
acredita-se que isso seja uma materialização, que aquelas crianças em Fátima, na realidade, eram médiums e serviram energia vital para que o espírito se manifestasse. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como um artigo de fé. Então, a individualidade da alma, na doutrina antiga da Igreja Católica e tal, era um ato de fé, ou seja, de acreditar sem provas, né? Era um dogma, como a gente diz, que é uma verdade que ninguém discute. Mas o espiritismo a torna patente e, de certa forma, material. Então, o espiritismo vem e prova que ela existe. Então, hoje, a gente acredita na individualidade da alma, não porque alguém falou que é assim, mas porque a gente sabe, existem provas de que é assim, tá? Seguindo aí, Kardec fala, pergunta para a espiritualidade, 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? E a espiritualidade pergunta: é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Quando eu pergunto para as pessoas assim, muitas vezes quando eu pergunto para as pessoas, qual é o contrário de morte? As pessoas me respondem, vida. Mas na realidade não é. O contrário de morte é nascimento. Porque vida não tem fim, né? Então eu digo o seguinte, esse corpo nasce e morre. Entre o nascer e o morrer, ele vive nesse corpo. Entre o morrer e o reencarnar, ele vive no mundo espiritual. Mas ele vive para sempre. Porque a vida é eterna. Então, quando Deus pegou um pedaço de si e me criou, ele me criou para ser eterna. Então, eu não tenho fim. Tá? Então, a gente pode reencarnar quantas vezes viermos, mas não terá fim. O nosso espírito não terá fim. Aí o Kardec completa a pergunta. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros que, atingindo o grau de perfeição, não têm mais provas a suportar? E a espiritualidade completa. Isso é a felicidade eterna. Mas isso é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiseres, contanto que vos entendais. Isso aqui é uma coisa que a espiritualidade repete ao longo do livro. Olha, pode dar o nome que você quiser. O importante é que você entenda o sentido das coisas. É alma, é espírito, é fonte de luz e tal. A espiritualidade praticamente diz o seguinte, gente, não vamos ficar presos no nome que a gente dá para as coisas. Vamos ficar presos em entender as coisas. Então, o que a espiritualidade falou para Kardec? Olha só, vida eterna, todos os espíritos têm. Mas nem todos conseguiram a felicidade eterna. Quem consegue a felicidade eterna é o espírito puro. E um dia a gente vai chegar lá. A gente vai evoluir. Então, a vida da gente, às vezes, vem cheia de dificuldades, provas que a gente tem que passar, expiações e tal. E aí, na próxima encarnação, as coisas vêm melhores e a gente vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando, até o dia que a gente não vai encarnar mais. E aí a gente vai sentir essa felicidade plena. Vamos ser eternamente felizes. Não significa que a gente não vai trabalhar mais, tá? Só significa que a gente vai ser eternamente feliz, tá? Então, nós somos criados bebês, não somos criados nem bons nem maus, mas somos criados ignorantes. E a gente tem que ir adquirindo a sabedoria até a gente chegar no ponto da angelitude, tá? Aí o Kardec vai tratar da separação da alma e do corpo. Aí na pergunta 154, ele diz assim,
A separação da alma e do corpo é dolorosa? Então dói quando a gente morre e vai despregar do corpo? Aí a espiritualidade responde: não. O corpo sofre frequentemente, mais duramente, mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar ao fim do seu exílio. Nós vamos encontrar relatos, principalmente em André Luiz, que esse processo da liberação do corpo, do espírito, né, do espírito se desconectar do corpo, ele pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo do grau de entendimento daquele espírito, né? De entendimento sobre a morte, sobre a reencarnação, sobre o que vem depois. Então, tem aquele espírito que fica meio que preso ao corpo, ele fica por ali, ele não quer ir embora, né? Ele não aceita que morreu. Então, assim, mas o corte com o corpo, ele acontece, né? Então, assim, qualquer lembrança de dor, né? Como a Hélida falou no nosso último estudo, ela falou, eu tenho um horror da ideia de caixão, porque me dá uma sensação de sufocamento e tal. Aquilo ali que, né, que a gente falou que possivelmente ela possa ter sido enterrada viva, não por maldade, pode ter sido enterrada viva sim, por uma maldade, alguém, né, fazendo um sacrifício com ela, mas era muito comum a catalepsia, um distúrbio que pode acontecer ainda hoje, o Vicente pode explicar melhor, e que durante algum tempo aquela pessoa parece morta, ela não apresenta sinal vital assim fácil de ver, né? O batimento cardíaco cai a tal ponto que é como se ela desligasse completamente o botãozinho. Só que antigamente eles não tinham controle sobre isso. Então eles olhavam e falavam, está morto. E aí enterrava. Então pode ter acontecido dela ter sido enterrada morta. Então quem sentiu aquela dor, aquele sufoco e gravou essa lembrança no perispírito foi aquela encarnação dela, aquele corpo dela. A alma não sente dor. Mas você grava no seu perispírito, você não grava no seu espírito, você grava no seu perispírito as lembranças, as marcas, as sensações de dor. Então, aquela pessoa, por exemplo, que tem uma doença, uma doença grave, e às vezes tem uma lesão no corpo e tudo, se ela não aceita aquilo com resignação, se ela não entende aquilo como uma prova e tudo, quando ela desencarna, o perispírito dela muitas vezes leva aquele defeito junto. Agora, às vezes a gente tem uma pessoa que nasceu sem o braço, mas viveu a vida toda muito bem, resignada, aceitando aquele desafio. E aí, quando ela desencarna, ou ela desencarna sem, né, o perispírito dela continua sem o braço, porque ela aprendeu a viver com ele assim e tá tudo bem para ela, ou ela até desencarna com o braço. E a gente tem o poder de moldar o nosso perispírito com nossa mente. Aí o Kardec faz a seguinte observação. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Então, cada um de nós vem com uma programação encarnatória. Então, a gente vem com uma quantidade de fluido vital, né? Então, vamos colocar assim, a nossa bateria foi carregada alguns pontinhos, o número de pontinhos que a gente vai precisar para cumprir essa encarnação. E aí, se eu uso mal a minha encarnação, eu posso acelerar o desgaste dessa bateria e desencarnar antes da hora. Então, aquela pessoa que fuma, por exemplo, ela está maltratando o organismo. Então, ela provavelmente vai desencarnar antes da hora, porque ela vai consumir o fluido vital dela
antes da hora, né? Isso foi o que aconteceu com o próprio André Luiz. E ele não entendia, porque ele foi parar numa região umbralina e os espíritos que habitavam lá gritavam para ele: suicida, suicida, e ele dizia: não sou suicida. Mas a gente sabe que existe o suicida inconsciente, né? Que na realidade ele é consciente, que é aquela pessoa que faz coisas que sabe que prejudicam o próprio organismo, né? E da mesma forma que a gente pode consumir a nossa bateria mais rápido do que deveríamos, às vezes a espiritualidade dá para a gente um pouquinho mais de bateria, estende um pouquinho mais a nossa estadia aqui, porque a gente está fazendo uma missão boa e ela quer que a gente continue, porque ela precisa da gente por algum motivo e ela estende. Então acontece das duas formas. A única Kardec não fala aqui dos desencarnes para os quais a gente contribuiu para ele. Ele fala aqui do desencarne que acontece porque os órgãos se desgastaram naturalmente. A pergunta 155, que é a última que a gente vai estudar hoje, ela diz assim: como se opera a separação da alma e do corpo? Aí a espiritualidade. Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. Nós sabemos hoje, através dos livros de André Luiz, que existe um cordão de prata, que é chamado de cordão de prata, que é um cordão que nos liga ao nosso perispírito, né? E dentro do perispírito está o nosso espírito. Então, quando a gente passa por uma projeção, ou a gente sai do corpo quando dorme, tudo, esse espírito vai como uma cordinha, esse cordão de prata, ele vai como uma corda acompanhando a gente, porque a gente continua preso no corpo. Então, na hora de voltar, ele volta. Então, o que há quando a gente desencarna é o corte do cordão de prata, tá? E aí o Kardec completa a pergunta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca, é uma coisa assim, pá, ou há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Aí a espiritualidade diz, não, a alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Então, o que a espiritualidade está dizendo? Que não é assim, pá, sair do corpo quando a gente morre. Então, vai ser quase como se, como a gente acorda. Você acorda, aí você estica o braço, aí você alonga, aí você respira, aí você olha onde que eu tô e tal. E aí, como eu disse para vocês, a facilidade do desencarne vai depender do grau de conhecimento que a pessoa tem do pós-vida, né? Do pós-encarnação. Então, assim, alguns de nós, né, espera desencarnar e ver ali perto da gente espíritos afins, amigos, os nossos mentores, né? Mas existem pessoas que passaram uma vida inteira acreditando que isso não existia. Então, quando elas desencarnam, esse processo tem que ser ainda mais lento. Então, ela vai saindo do corpo aos pouquinhos, né? Vale a pena depois vocês procurarem no YouTube a encarnação de Sigismundo, que mostra como um espírito encarna, né? Ele indo diminuindo, diminuindo, diminuindo até ele entrar no corpo da mãe. E o processo do desencarne vai ser assim também, só que sem essa diminuição, sem aumento, apenas esse processo de desligamento. Então, a gente vai desligando, perdendo a consciência do corpo físico para ganhar a consciência do espírito, tá? E aí o Kardec faz um comentário.
Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial. Então, durante a vida, o espírito se liga ao corpo pelo perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório. Então, como a gente falou, a morte é do corpo, mas o perispírito segue protegendo o espírito, né? Que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente e com lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Então, é isso que eu estou falando para vocês. A forma como o perispírito vai deixar o corpo físico, né? A forma como eu vou me levantar desse corpo aqui, vai depender da compreensão que eu tenho do que está acontecendo comigo. Às vezes, uma pessoa que morre num acidente, ela precisa ter consciência do acidente. Não é uma pessoa muito jovem, nossa, mas eu sou tão jovem, eu não posso ter morrido. Não, você realmente morreu. Então, ela tem que ter consciência daquilo. Então, assim, às vezes ela fica meio atordoada, né? Então, assim, e aí vem a própria espiritualidade e adormece aquele espírito e leva aquele espírito para os hospitais, para as enfermarias, onde o espírito vai repousar, vai se recuperar e vai recebendo essas informações aos poucos. Para alguns, ele é muito rápido e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e duro. Algumas vezes demora dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, aquele espírito, né, aquela pessoa que, enquanto estava encarnada, era muito ligada às coisas materiais, era um materialista que acreditava que morreu e acabou, ele vai ter mais dificuldade para se desligar do corpo. Mas o corpo vai começar a entrar em estado de putrefação. Então, assim, alguns espíritos que ficam presos ao corpo, eles relatam que sentem isso, né? Que estão sendo carcomidos pelos bichinhos, pelas bactérias e tal, porque eles ficam presos ali ainda. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela. Ao passo que a vida intelectual e moral, a elevação dos pensamentos opera um começo de libertação mesmo durante a vida do corpo, e quando chega a morte, ela é quase instantânea. Então, assim, aquela pessoa que faz por merecer em vida, né? Que honra a Deus em vida, ela tem um desligamento que começa antes do próprio desligamento oficial acontecer, né? Então, dizem, né, que os cristãos que morreram nas arenas do Coliseu, ou comidos pelas feras, ou em fogueiras, que os espíritos eram retirados dali antes que começasse a tortura, né, as dores. Então, eles não queimavam até a morte, não. Na maioria das vezes, a espiritualidade ia lá e os retirava antes que eles sofressem aquelas dores, né? Então, eles fizeram por merecer isso. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persiste entre a alma e o corpo. Em certos indivíduos, é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Então, é o que eu falei para vocês. Se o espírito é muito agarrado ali no corpo, ele vai experimentar a sensação dos bichos comendo ele, dele entrando em decomposição, tá? Então, gente, o melhor viu que desencarnou mesmo? Então, já vira e fala assim, alguém, meu mentor, por favor, me leva daqui, né?
Eu tinha uma professora na casa espírita lá no Rio de Janeiro que dizia assim, que à medida que a gente vai ficando velho, todo dia a gente acorda com dor. Então, se você acordar e não estiver sentindo dor, você já pode chamar mentor, vem me buscar, que é porque você morreu. Ela dizia isso. Ela, se você levantou, deu bom dia, ninguém te respondeu, a não ser que sua família seja muito mal educada, pode também fazer um teste, tenta passar pela parede e tal, que você vai descobrir que você está desencarnado, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? E eu acredito que a gente está aqui nesse caminho do bem para que no momento da nossa libertação corporal a gente seja assistido pela espiritualidade amiga, pelo nosso mentor, né? E que haja um programa de trabalho bom nos esperando do outro lado, de trabalho e de estudos bom do outro lado. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas, né? Então, ele fala, né, que muitos suicidas experimentam isso aqui. Hoje a gente vai parar nessa pergunta e ficaram aí alguns minutinhos para vocês debaterem ou tirarem algumas dúvidas. Eu amo muito todos vocês, meu coração tá aí, meu beijo grande, Cida, Ana Miciara, Hélida, Deise, Vera, ai, gente, são tantos, tem os meninos, o Paulo, tem tanta gente que é até injusto falar o nome. Mas, meus irmãos, muita luz e muita paz para vocês, tá bom? Uma boa semana a todos e até a próxima quarta.